Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de Física, mais especificamente movimento uniforme e uniformemente variado. Solta a vinheta! Soltou? É o seguinte, eu vou tentar dar os dois nessa aula e eu posso fazer outra aula só fazendo exercício. Vamos começar aqui com a diferença entre movimento progressivo e movimento retrógrado. Na verdade, comecemos pela definição. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante e é aquele em que dois espaços são percorridos no mesmo tempo, considerando que os dois espaços são iguais, é claro. Nós temos dois tipos principais de movimento uniforme, na verdade, o progressivo e o retrógrado. O progressivo é aquele em que a orientação da trajetória é positiva, ou seja, o caminho percorrido é positivo. Digamos que um carro vai percorrer mais 15 metros, ou seja, é um movimento progressivo. Se tivesse aqui, ele vai percorrer menos 12 metros, com certeza o movimento é retrógrado. Outra característica que dita um movimento progressivo é a velocidade ser positiva. Sim, é possível um carro ser dirigido a menos 13 km por hora, mas nesse caso, no movimento progressivo, a velocidade vem com um número positivo. E também o espaço cresce, ou seja, se uma pessoa for do ponto 0 ao ponto 15 metros, quer dizer que o espaço cresceu. Já no movimento retrógrado, a orientação da trajetória é negativa. Como eu havia dito, tem sim como um carro dirigir menos 12 metros. É só ele dar ré. O movimento retrógrado também é determinado pela velocidade negativa, ou seja, se um carro quer andar a menos 12 metros, então ele usa uma velocidade negativa que é para ele dar ré. E simplesmente o espaço decresce, ou seja, um carro está no ponto 0, ele vai até o ponto menos 15 metros, ou seja, ele volta. Então o movimento é retrógrado, tá certo? No movimento retrógrado, na verdade, no movimento uniforme, nós temos duas fórmulas principais. A fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, e a fórmula do sorvete. Essa fórmula do sorvete é o seguinte. O S representa, tanto aqui como aqui, a distância, ou seja, a posição. Na verdade, aqui representa a distância e aqui posição. Tá? O S com o 0 do lado significa posição inicial. Como eu havia representado aqui em cima, nós temos um carro que quer sair do 0 até o 15. Qual é a sua posição inicial? 0. Sua posição final, 15. Ou seja, aqui é 15 e aqui é 0, digamos, né? A velocidade e o tempo também estão presentes nessa fórmula. E aí, quando surgir uma questão que a gente vai fazer depois, você vai só substituindo. Tá certo? Uma observação. Na verdade, depois a gente trata sobre isso, depois que eu for fazer uns vídeos de exercício. Vindo agora para o movimento uniformemente variado, é aquele cuja velocidade sofre uma variação em intervalos de tempo iguais, ou seja, é aquele que a velocidade varia, não é constante. Já a aceleração, que é outro dado que a gente tem, ela é constante e é ela quem influencia a velocidade. Tradução: o movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade se altera ao longo do percurso e a aceleração é constante. Beleza? Nós temos dois tipos de movimento uniformemente variado, o acelerado e o retardado. O acelerado é quando a velocidade está positiva e a aceleração também está positiva. Ou o contrário, velocidade negativa e a aceleração também negativa. Tradução: os dois estão sempre com o mesmo sinal. Se um carro está a mais 15 km por hora e sua aceleração é mais 12 km por hora ao quadrado, porque essa é a delimitação, na verdade, essa é a unidade de medida da aceleração, significa que ele é acelerado. Mas digamos que um carro esteja a menos 15 km por hora e a sua aceleração é de mais 2 km por hora ao quadrado. Ou seja, o movimento vai ser retardado, porque enquanto aqui nós temos sinal de menos, aqui tem um sinal de mais. Lembrando que aqui poderia ser a mesma coisa, poderia ser menos 15 de velocidade e menos 12 de aceleração. Continuaria sendo acelerado, porque ambos têm o mesmo sinal. Ou seja, sinal igual a acelerado, sinal diferente, retardado.
Bora agora para as formulazinhas do MUV, tá certo? São algumas fórmulas, se eu não me engano, são 3 ou 4 fórmulas, e eu vou explicar como é que usa cada uma delas. A primeira fórmula mais importante é a do sorvetão. Ela funciona assim, a gente tem a posição, tá certo? Posição final é igual posição inicial mais velocidade inicial, né? Vezes o tempo, mais a aceleração, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. É uma fórmula grande? É uma fórmula grande. E quando é que eu vou usar essa fórmula, pelo amor de Deus? Primeiro, você vai usar essa fórmula quando não for fornecida velocidade final. Até porque a fórmula só pede velocidade inicial. Outro caso que você vai usar essa fórmula quando você quiser descobrir a distância ou até mesmo posição de determinado corpo ou móvel, considerando as informações que foram fornecidas. Mas, em geral, você vai usar essa fórmula para descobrir tanto posição final, quanto para quando não houver velocidade. A fórmula da aceleração ela também é muito importante. A aceleração, ela é velocidade, variação da velocidade, sobre variação do tempo. E como é que eu calculo velocidade mesmo? A gente acabou de ver, homem. Ó aqui, ó, delta S sobre delta T. E é só encaixar nessa formulazinha. Vamos para a outra fórmula. Nós temos a fórmula vi você à toa, em que V é velocidade final, V0, velocidade inicial, A, aceleração e T é o tempo. Quando que eu vou usar essa fórmula, pelo amor de Jesus Cristo? Você vai usar essa fórmula quando ele não falar número de distância. Quando ele não falar nada em metro, quilômetro, centímetro, qualquer coisa desse tipo, então você vai usar essa formulazinha assim. Além disso, você também vai usar essa fórmula para descobrir a velocidade quando considerado o tempo. Ou seja, essa fórmula serve praticamente para descobrir a velocidade em função do tempo. Se nós temos 2 minutos, um carro consegue uma velocidade, por exemplo, de 4 minutos por não sei o quê. É literalmente isso. Essa parte eu vou cortar. Beleza, nós temos aqui também a fórmula de Torricelli. A fórmula de Torricelli, ela é bem parecidinha com essa vi você à toa, porque elas são meio que primas, sabe? Só que a de Torricelli, ela vai ser o seguinte. Velocidade ao quadrado, claro, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é a aceleração, vezes a distância. Tá vendo que não tem tempo nenhum? Então, a de Torricelli vai ser usada quando não der o tempo. E é claro que você vai calcular a velocidade em função da distância. Essa é a principal diferença entre vi você à toa e Torricelli. Vi você à toa não precisa de distância. Por quê? Porque calcula a velocidade em função do tempo. Torricelli não precisa de tempo, porque calcula a velocidade em função da distância. Lembre-se sempre disso. Não precisa de distância, na verdade, não precisa de tempo e não precisa de distância. Tá certo? E aqui nós temos algumas unidades de medida bonitinhas, tá certo? Meu Deus, falo muito tá certo. O S sempre será medido em metro, quilômetro, centímetro, milímetro, entre outros. O T sempre será medido em segundo, minuto, hora, entre outros. O A sempre será medido em metro por segundo quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, qualquer outra unidade desse tipo. E a velocidade é a mesma coisa da aceleração, só que não tem o 2. Metro por segundo, quilômetro por hora. Belezinha? Vamos fazer umas questões?